Na novela A Usurpadora, em seu quarto, Carlos Daniel se lembra da conversa que teve com Verônica na fábrica, enquanto ela também pensa no rapaz. Leda, por sua vez, se desdobra em carinhos para seu novo amigo, mas Luciano diz que não vai ficar muito tempo na capital. A Pegajosa diz que seu plano para reconquistar Carlos Daniel está indo de vento em popa, contando que vai começar a trabalhar na fábrica de louças, e jura que vai fazer o cara se divorciar de Paola de qualquer jeito. O dia amanhece, e Carlos Daniel manda Adelina perguntar à esposa se ela já está pronta para ir à fábrica. Vovó Piedade aparece e comenta com o neto que agora ele anda acordando muito cedo. Paola aparece e diz que não vai com o marido para a fábrica, pois tem coisas a resolver, e Piedade se mete, dizendo que a moça precisa fiscalizar cada dólar dado por Maldonado, para saldar as despesas e dívidas da empresa. Porém, antes da moça sair, Piedade pede que ela a acompanhe até seu quarto e quer saber quem é Verônica. No jardim, Carlos Daniel resolve pedir a tesoura de Chico emprestada para que ele mesmo possa cortar uma rosa. Já em casa, Rodrigo diz à esposa que não se conforma em ficar ganhando salário sem trabalhar. Patrícia muda de assunto e comenta sobre a mudança de Stephanie e diz que foi obra de Paola. Na mansão, Paola conta que Verônica é muito bonita e pode despertar o interesse de qualquer homem. Enquanto isso, Rodrigo diz a Patrícia que nunca vai engolir Paola, pois apesar de saber que ela tem ajudado muito a empresa e a família, nunca vai conseguir perdoá-la. Na mansão, Paola finalmente confessa a Piedade que adora Carlos Daniel, mas não pode fazer nada se ele resolver se apaixonar por outra mulher. Ela diz ainda que espera que o cara seja sensato o suficiente para escolher o que é certo. Piedade, então, diz que tudo aquilo é balela e pede a Paola que corte o mal pela raiz, antes que seja tarde demais para ela e para as crianças. A moça promete que vai dar um jeito na situação, mas diz que precisa ir embora, pois não quer chegar tarde ao seu compromisso. Nesse meio tempo, a verdadeira Paola toma café da manhã com Alexandre, que conta a ela que vai começar sua reabilitação, que pode ser demorada, mas não perde a esperança de voltar a andar. A mulher diz que vai ter que abandonar o amante em breve, e ele a agradece por não tê-lo abandonado, mesmo naquelas condições. Paola diz que o amante foi muito legal com ela, e promete voltar a ficar com ele, porém explica que o prazo que deu a si mesma para voltar à mansão dos Bracho está terminando, e ela precisa tirar a usurpadora de sua casa. Enquanto isso, num bar da capital, Paulina encontra Luciano e xinga o rapaz, dizendo que ele é muito insistente. O cafajeste se defende e diz que não vai discutir com ela, pois cada um tem o direito de pensar o que quiser. A moça, indignada, diz que quer terminar de uma vez com aquela situação, e Luciano responde que prefere pedir um café. Furiosa, a falsa Paola ameaça o rapaz, dizendo que se ele continuar enchendo o saco, vai tomar providências. Porém, o sujeito diz que agora seu preço é $200 mil pelo seu silêncio, e não aceita nenhum centavo a menos. Leda chega na fábrica para seu primeiro dia de trabalho. No escritório, Carlos Daniel dá a rosa que colheu de seu jardim para Verônica. A rosa cai no chão e os dois se abaixam para apanhar a flor. Pinta o clima e os dois quase se beijam. Enquanto Leda chega ao escritório e pega Carlos Daniel literalmente com a boca na botija, no bar, Paulina, fantasiada de Paola, continua brigando com Luciano e volta a afirmar que não vai dar mais dinheiro a ele. O cara fica furioso e diz à moça que vai bater onde mais dói, mas ela não se mixa e manda o ordinário fazer o que quiser. A mulher se levanta e, antes de mandar o pilantra pro inferno, joga na cara dele que, apesar do rapaz ter espalhado que a verdadeira Paola está morta, ela tem absoluta certeza de que isso não é verdade e manda o moço dizer à madame que, se ela quiser dinheiro, que venha pessoalmente, ao invés de enviar seu pau mandado. Luciano continua com suas ameaças e diz que Paulina pode ir para a cadeia, mas ela não deixa barato e diz que se houver prisões mistas, os dois vão se encontrar mais tarde, atrás das grades. Na fábrica, meio sem graça, Carlos Daniel apresenta Leda a Verônica e diz que ela é a secretária contratada para substituir Julieta. A recém-chegada lembra ao empresário que os dois combinaram que ela assumiria o cargo de relações públicas da empresa e quer saber onde é seu escritório. Porém, o rapaz diz que não teve tempo de providenciar uma sala nova para a amiga e pede que ela divida a sala com Verônica, por enquanto. Leda diz que não tem problema, mas, se pendurando no ombro do rapaz, diz que preferiria estar mais perto dele. Carlos Daniel fica ainda mais sem graça e pede à nova secretária que mostre o escritório para Leda. Porém, antes que a secretária saia de sua sala, o empresário lembra da rosa que deu a ela e a moça, sem jeito, agradece a lembrança, e Leda,
crente que tá arrasando, diz ao rapaz que os dois vão ter que conversar sobre a cena que ela viu ao entrar no escritório. Depois de seu encontro com Luciano, a falsa Paola chega em casa e, se trancando em seu quarto, se desespera, dizendo a si mesma que não pode mais suportar aquela situação. Lalinha vai atrás da patroa e entrega um envelope que acabou de chegar para ela. Na empresa, Leda reclama da sala, dizendo que o espaço é muito pequeno, mas Verônica lembra que aquela situação é apenas temporária. A Relações Públicas toma seu lugar na mesa destinada e começa seu interrogatório a respeito da relação da secretária com o chefe, mas a moça alega que não existe nada entre os dois e o que ela viu não é bem o que parece. Na mansão, Carlinhos aparece no quarto da falsa Paola e pede a ela para ir à fábrica. A mulher topa levar o garoto e o manda se arrumar. Na empresa, Leda pressiona Verônica, dizendo que não é a primeira vez que Carlos Daniel conquista uma mulher, escondido da esposa. Enquanto isso, Paola lê a carta de Maldonado, que avisa que chegará em breve à capital mexicana e gostaria de encontrar-se com ela em sua mansão e declara que está apaixonado. Na empresa, a discussão entre Leda e Verônica continua. A nova secretária se defende como pode das indiretas da mulher, até que a Relações Públicas confessa que a Bruaca confessa que está interessada em Carlos Daniel há muito tempo, e até Paola sabe disso. Ela diz ainda que consegue suportar a esposa do empresário, mas não tem a mesma compaixão por qualquer outra mulher que tente atravessar seu caminho. Na mansão, Lalinha resolve questionar a patroa, e comenta que ela está deixando de lado a forma como se vestia antes e coisa e tal. Mas Paola resolve encerrar o assunto, dizendo que todos naquela em casa, em poucos dias, vão ter uma grande surpresa. Paola chega com Carlinhos à empresa e descobre que Leda começou a trabalhar. Mas, apesar das boas-vindas da esposa do empresário, a doida resolve contar sua desconfiança sobre Verônica e diz que a moça anda dando em cima do patrão, contando tudo sobre a flor que Carlos Daniel deu a ela. Já no escritório do marido, Carlinhos é apresentado pelo pai a Verônica, mas ele ignora completamente a esposa. Porém, ao ficar sozinha com Verônica, a falsa Paola se lembra do aviso de Leda. No escritório ao lado, Stephanie e o marido comentam sobre Carlos Daniel e Verônica, e a mulher acaba tendo a certeza de que seu irmão está mesmo interessado na secretária. Verônica, por sua vez, mostra as notas fiscais revisadas por Stephanie, e logo a chefona se dá conta que a moça corrigiu errado. Ela manda a secretária refazer tudo, dizendo que se aquilo fosse assim para os clientes, eles poderiam ter problemas. Depois de enquadrar a nova funcionária, dizendo que está louca para que Rodrigo volte a administrar a empresa, pois assim Carlos Daniel poderá assumir outras responsabilidades que estejam mais de acordo com seu temperamento, a usurpadora vai falar com a cunhada, e diz que as faturas estavam certas e foram encaminhadas aos clientes conforme estavam no original. Porém, a recalcada diz que achou Verônica uma excelente secretária e tem certeza que seu irmão está muito feliz com ela. Na mansão, Piedade conversa com Chico e diz que está muito preocupada com o neto, que agora anda arrastando asa para a nova secretária da empresa. A vovó diz ainda que Paola não está fazendo nada para manter o marido ao seu lado, e coisa e tal, mas o jardineiro mata a charada e diz que isso só está acontecendo, porque Paola está muito mudada e talvez não esteja apaixonada por Carlos Daniel. Piedade tranca o pé e jura que sabe que Paola está apaixonada por seu marido, mas como não é a verdadeira esposa do empresário, não sabe bem como se comportar. Chico acha que é melhor que a usurpadora vá embora da mansão de uma vez por todas, pois assim, sua verdadeira patroa poderá regressar e tudo voltará a ser como antes. O jardineiro ainda diz que a mulher deveria contar à falsa Paola que sabe de toda a verdade, mas Piedade alega ter medo, pois não tem ideia de como a moça poderia reagir. A vovó ainda confessa que tem medo de contar tudo à moça, pois ela pode ir embora para nunca mais voltar. Na empresa, Stephanie continua enchendo o saco falando de Verônica para tentar provocar ciúmes em Paola, mas ela mantém a linha e, com um sorriso, responde a cada uma das provocações da suposta cunhada. Na sala ao lado, Carlos Daniel diz que Paola precisa levar Carlinhos para a casa, mas ela avisa ao menino que Pedro foi embora e terão que esperar o empresário para ir embora para casa. Decidido a ficar um pouco mais na empresa, o sujeito oferece seu carro para a esposa, mas ela diz que não é necessário, pois o menino pode esperar até o final do expediente. O garoto insiste e Carlos Daniel reforça, dizendo que o filho está doente e precisa descansar. Paola então decide chamar um táxi e dispensa mais uma vez o carro do esposo. Na hora de ir embora, ela pede que Carlos acompanhe ela e o filho até o táxi,
e no trajeto dá uma indireta, dizendo que sabe que o empresário precisa acompanhar a nova funcionária até sua casa. De volta ao seu escritório, Carlos Daniel reclama da atitude da esposa, mas Verônica resolve xingar o chefe e diz que ele foi muito impaciente com a mulher e a criança, e o Fulustreco aproveita para jogar mais uma das suas cantadas, dizendo que estava louco para que os dois fossem embora, pois queria ficar sozinho com ela, sem medo. Ave Maria! Agora pensa, se essa secretária tem um mínimo de juízo, vai se ligar que, se o cara trata a família daquele jeito, boa coisa não deve ser. Continuando. Verônica deixa claro que não quer perder o emprego por causa dos galanteios do chefe, mas ele diz que não suporta mais a esposa e, infelizmente, quer se separar para poder iniciar uma história nova com ela. O cara se declara, deixando a moça sem jeito, mas finalmente os dois acabam se beijando. A mulher até resiste e tenta enfiar um tapa na cara do moço, porém ele insiste e ela cede. Depois de aproveitar bem, a moça confessa que não quer participar de um triângulo amoroso, que foi exatamente o motivo de seu divórcio, mas Carlos Daniel diz que com ele a coisa será bem diferente. Já em casa, a falsa Paola começa a chorar de ciúmes de Verônica e diz a si mesma que, apesar de estar apaixonada por Carlos Daniel, sabe que aquele é um amor proibido. Na empresa, Verônica confessa que também está apaixonada pelo chefe, mas deixa claro que os dois jamais voltaram a se beijar novamente e quer distância do moço. Lalinha vai levar um chá para a patroa e percebe que ela não está bem. A moça conta que antigamente, quando ela ficava assim, costumava viajar para se alegrar. Paola diz que logo vai sair de novo de viagem, e provavelmente quando retornar, tudo vai ser igual como antes. Na empresa, Carlos Daniel insiste e Verônica foge do cara como o diabo da cruz, mas promete voltar ao trabalho no dia seguinte. Na saída do escritório, a secretária encontra Leda, que se aproveita da situação ao perceber que a moça está muito nervosa. Ela diz à nova funcionária que é melhor a moça ir se dando conta que Carlos Daniel é dela e de mais ninguém. Segundos depois, Leda entra no escritório do crush e começa a encher o saco da cara, dizendo que sabe que ele tá de olho em Verônica, mas, se esfregando no cara e o beijando na boca, avisa que, quando Paola sair de sua vida, a única mulher com quem ele vai ficar é ela. O sujeito dá um jeito de dizer que precisa ir embora, mas a chicletosa o acompanha até o carro, avisando que também já vai embora, e reafirma as ameaças que fez mais cedo. Carlos Daniel chega à mansão e diz a Paola que não quer mais que ela leve Carlinhos à fábrica, pois ele pode se machucar novamente, colocando no fiofó da moça a culpa pelo menino ter caído do cavalo. Os dois acabam discutindo até que Paola encerra o assunto e diz que só quer continuar aquela conversa quando ele descobrir quais são seus verdadeiros sentimentos. Sozinha em seu quarto, a moça fala com o retrato da verdadeira Paola e diz que quando ela voltar para casa, vai estar sem marido, pois outra mulher já vai tê-lo roubado, e começa a rir. Em seu quarto, Carlos Daniel, para variar, não sabe o que fazer e já acha que seus sentimentos por Verônica são fogo de palha, tentando se convencer que, mesmo que a esposa não o queira, precisa pensar primeiro nos filhos. No quarto ao lado, Piedade diz a Adelina que está preocupada com Carlos Daniel e blá blá blá, mas a governanta, sendo realista, diz que talvez o fogo entre ele e a esposa tenha se apagado, e por isso, todas as noites, depois de jantar, o rapaz se encerra em seu quarto. A vovó se irrita e diz que, como não gosta de coisas mal esclarecidas, vai naquele mesmo instante ter um tete-a-tete com o empresário. Segundos depois, Piedade chega ao quarto rapaz, dizendo que quer conversar com ele, pois quer saber o que está acontecendo em seu casamento. O rapaz comenta que os dois já conversaram muitas vezes sobre aquilo e que, se a esposa quiser, ele não vai se opor ao divórcio, pois tem certeza que a mulher não está mais interessada nele. Mas Piedade não deixa barato e diz ao neto que sabe que ele está enrabixado por Verônica. Enquanto isso, Leda conta a Luciano sobre Carlos Daniel e Verônica, e diz que tem certeza que agora o empresário deixou mesmo de gostar da esposa. A mulher diz que não vai desistir de seus objetivos, e antes que Verônica roube o rapaz, ela toma providências, pois Carlos Daniel é só dela e de ninguém mais. Em outra parte da cidade, Maldonado termina de pintar o retrato de sua amada, e diz a Félix que sabe que, assim como Noélia, Paulina é outra vítima de Paola, que foi obrigada a assumir seu lugar na família Bracho, para não ir para a cadeia. O pintor acaba confessando que a usurpadora acabou conquistando seu coração. Enquanto isso, na mansão, Piedade tenta dizer ao neto que ele precisa lutar pelo seu casamento, pois não se lembra dele ter mencionado a palavra divórcio, nem mesmo no pior momento que teve com Paola.
A mulher ainda lembra tudo o que a falsária tem feito pela família. Mas Carlos Daniel perde a paciência e pergunta à avó se ela não se cansa de ficar sempre batendo na mesma tecla. A vovó continua falando e coisa e tal, mas o rapaz diz que tem pensado muito no assunto, porém não pode impedir que Paola queira o divórcio. Piedade manda o neto demitir Verônica, mas ele avisa que não vai fazer isso. A vovó então diz que vai pedir a Paola que o faça, e o moço avisa que, se ela fizer isso, vai criar mais o problema entre os dois, e explica que o casal não tem mais ter uma vida em comum, vivendo como estão vivendo. A matriarca da família Bracho volta para seu quarto e, furiosa, conta a Adelina que agora tem certeza que Carlos Daniel tá fazendo zoinho para a nova funcionária, mas não vai permitir que seu neto deixe Paola para se casar com outra. No dia seguinte, já mais calma, Piedade vai conversar com Chico e acaba descobrindo que o neto cortou ele mesmo uma das rosas dos jardins da mansão para levar para a fábrica. Nesse meio tempo, o empresário deixa a mansão em companhia de Paola para ir ao trabalho, mas encontram Piedade, que ignora o neto, mas diz à moça que deveriam convidar Rodrigo e Patrícia para almoçar, e também deveria ver se Verônica poderia comparecer, pois a agradaria muito conhecer a nova funcionária. A mulher continua falando, dando indiretas ao neto, que sai furioso. Sozinha com o jardineiro, Piedade avisa que a guerra vai começar. Já na fábrica, enquanto Paola vai revisar alguns pedidos, o sujeito aproveita para ver se Verônica compareceu ao trabalho como tinham combinado, depois do ocorrido, no dia anterior, entre os dois. A secretária, Seca, entrega ao chefe uma carta anônima, onde está escrito que aquela Paola não é sua verdadeira mulher. O remetente deixa no ar a pergunta e quer saber se o empresário quer saber por que a moça está tão diferente e onde está sua verdadeira mulher.